Então, agora já pode começar. Mas como hoje tá muito frio, então eu preciso fazer um negócio. Ah, não acredito! Pegar meu copo de café. Você não me mostrou isso! Gente! Descreva para os ouvintes o que você tá colocando no copinho. Como está um dia muito frio aqui, eu decidi tomar um whisky pra poder me esquentar, porque tá frio pra caralho hoje. Particularmente hoje no Brasil inteiro tá muito frio. Nossa, isso é que é tomar uma, hein? Caraca! E tá tomando cowboy sem Bora. gelo. Tomar uma. Então vambora. Mas te respondendo, eu gosto de com gelo e eu gosto de sem gelo. Mas como hoje tá muito frio, eu prefiro tomar cowboy mesmo. Pra quem não sabe, cowboy é sem gelo, né? Sabia não? Uma escolha interessante pra aquecer a alma, o coração. Sim! Suspeitei desde o princípio. Qual o Então. tema de hoje? Fala aí pra nós. Então, a gente já tá no tema, porque o uísque precisa ser envelhecido. O conceito de estratégia. E aí a gente vai falar sobre a preparação pra velhice. Que a gente, de certa forma, já falou, acho que no primeiro episódio. Quando a gente fala de exercício físico, de certa forma a gente tá falando de preparar pra velhice, né? Sim. E aí vem a nossa primeira questão, assim. Você tem ideia de quantos anos você acha que você vai viver? Ou você nunca parou pra pensar nisso? Eu já parei pra pensar nisso bastante, porque na minha família tem muitos idosos. A minha mãe é caçula de 7 irmãos. E agora ela tá fazendo 75 anos. E aí, desses irmãos todos, sobraram 2. O meu tio, que tem 83, e a minha outra tia, que tá com 98. Então, assim, eu já tive uma tia-avó que viveu 99 anos. E um ano antes dela morrer, o médico fez um exame nela de coração e falou que ela tava com o coração de uma menina de 15 anos. 13 pessoas enganadas. Extra, 13 pessoas enganadas. Sempre que o médico diz que você está muito bem, significa exatamente o oposto. Não sei, mas ela viveu bastante, assim. Foi assim com a minha vista. O oftalmologista falou assim: nossa, você está com a visão perfeita. Você vai demorar muito a ter problemas com a sua visão. 1 hora depois. Corta para o ano seguinte, eu voltando lá com dificuldades. Mas isso é porque você fez 40. Sim. Infelizmente, não há pessoa que sobreviva aos 40 anos e, tipo, passe liso de ganhar um óculos ali por presbiopia. Isso. Até eu que sou míope tive que fazer um óculos pra miopia e presbiopia, meu filho. Tem como não. Mas, então, assim, eu imagino pela minha árvore genealógica que eu vou viver bastante, assim. Então, a velhice é uma preocupação pra mim. E você, acha que vai viver até que idade? Eu imediatamente tenho crise de ansiedade. Então, isso é muito complexo, porque eu nunca parei pra pensar sobre isso, quantos anos eu vou viver, até que ano que eu vou viver. Eu nunca pensei que eu ia viver muito, assim. Na verdade, eu nunca pensei muito em velhice, em morte, essas coisas. Tem uma particularidade que é muito interessante. Quer dizer, interessante só pra mim, na minha cabeça, né? Porque eu, desde pequeno, tenho uma relação com a ou o morte, né? O ceifador de vidas. E eu sempre achei que seria muito interessante se eu tivesse a possibilidade, igual aquele filme do Brad Pitt. Ah, que o Brad Pitt é a morte. Exato. Marcado. Sim, eu queria muito ter um momento assim na minha vida, tipo, aonde a morte ou o morte chegasse pra mim e falasse: olha, acabou assim, e eu tipo, porra, ok, tá na hora de ir, entende? Você queria ter um bate-papo, uma conversa. Não é nem assim, ai, nossa, eu quero ter um tempo pra poder organizar. É claro que se você puder ter um tempo pra organizar, seria muito bacana, assim. Inclusive, eu acho que isso já dá um outro tema, né? Mas é dentro desse tema, né? Se organizar, né? Sim. Pra morte. Mas
no fim, eu acho que eu gostaria de saber, ó, agora não tem mais, tipo, ó, o que você vai fazer? Não, tipo, vai rolar. E aí, eu acredito que eu iria aceitar esse momento com tranquilidade, assim. No duro, é? Mas, voltando à questão, que é quanto tempo que eu vou viver, até que idade que eu viveria, né? Eu nunca parei pra pensar. Eu nem parei pra pensar se eu, tipo, ficaria velho. Porque quando eu era mais novo, e eu ainda falo um pouco disso, né? Zoo um pouco. Pra mim, tipo, 40 anos era a terceira idade. Uhum. Então, eu já me considero na terceira idade, porque eu já passei dos 40 anos, né? No alto dos meus 63 anos. Eu quando passei dos 40, eu falei, tipo, cheguei na terceira idade agora. Tô esperando a minha aposentadoria. Infelizmente ainda não consegui, né? Porque, tipo, cara, o que eu mais quero... Porque, assim, o que é melhor na vida? É você ser criança, porque você não tem obrigação de pagar conta, trabalhar, essas coisas. E você ser aposentado, porque, tipo... Você não tem a obrigação de trabalhar, você não tem que fazer porra nenhuma, assim. Você só pode aproveitar a sua vida, né? Só pode, né? Você tem a possibilidade de aproveitar a sua vida. Porque querendo ou não, quando a gente tá trabalhando, a gente tem obrigações. Sim, mas então, vamos lá. Até que idade você gostaria de viver, assim? Então, vendo as minhas tias muito longevas e tios... a gente vê que quanto mais velho você vai ficando mais solitário, tem as questões de saúde, né? E aí eu imagino que talvez 80, 85 seria o ideal pra mim. Eu ficaria numa boa média, assim, pra mim. Assim, não é que é pouco, né? Mas também não é exagerado, assim. A minha tia de 98 tá super bem, não tem problema nenhum de saúde. Mas ela já é uma pessoa um pouco mais solitária, porque a maior parte das pessoas que você conhece, né, que te acompanham ao longo da vida, vão falecendo. Mas então, você tava falando daquele podcast da mulher que escolheu não ter filhos, e que ela tava falando que uma das questões que são importantes para você se manter vivo, assim, e ativo, é você fazer novas amizades, Isso. fazer novos laços. Eu acho que você também não pode viver muito tempo, né? Mas é extremamente importante você se manter comunicativo, ativo, que vai fazer alguma atividade, vai fazer uma hidroginástica, vai fazer um crochê, vai fazer qualquer merda, cara, tipo... Mas vai ter contato com outras pessoas, vai criar vínculo com outras pessoas, vai ter laços, porque são as relações que fazem com que a gente saia de casa, que a nossa mente fique ativa, né, e funcional, e que faz com que a gente ignore certas dores. Porque assim, tipo, envelhecer é sentir dor, ponto. Mas o fato de você sair pra, sei lá, dar uma aula, fazer um curso, encontrar um amigo, dar um passeio, mesmo que seja pequeno assim, Ocupar a cabeça faz com que você esqueça essas dores, essas coisas, e às vezes até você não esquece, mas você passa por cima delas. O que eu acho extremamente importante. E no meu caso, eu não tenho uma idade ideal. Eu quero viver bem. Tipo, a partir do momento que eu não puder viver bem, que eu não for uma pessoa lúcida, que eu não tiver uma certa autonomia, porque também a autonomia ela vai depender de tempos em tempos, né? De acordo, quanto mais você envelhecer, menos autonomia você vai ter. Mas é aquele lance assim, tipo, porra, não quero ficar aqui, eu quero ir embora. Então, tipo, beleza, você vai embora. Acho que escolher a hora de ir embora seria um grande privilégio. Sim. Né? Se a gente pudesse, né? Sim, eu acho que era uma das melhores coisas que a gente pode fazer. Só que também a gente é meio babaca, assim. A gente, quando eu digo, é o ser humano. O ser humano é muito prepotente e tipo... Ai, nossa, porque eu já fiz tudo que eu podia fazer. Você tem certeza? Porque se você viver mais um pouco, você pode fazer alguma coisa. Você não sabe o futuro, saca? Tem isso também. E às vezes você tá vivo pode servir de inspiração e de motivação para uma outra pessoa por qualquer que seja o objetivo. Por exemplo,
uma pessoa que batalhou pra caramba pra dar o mínimo pra família, assim. E aí o filho batalha pra conquistar coisas pra apresentar pra esse pai, pra essa mãe. E o neto reconhece isso e conhece toda a história. E também batalha pra isso. E às vezes, tipo, vamos supor, a pessoa não teve condição de estudar. Aí o filho foi e estudou. Aí o neto vai e faz uma faculdade. Cara, essa pessoa que não teve condição, ver alguém da família conquistar uma coisa assim, é tipo uma parada muito foda pra eles. E também é uma motivação pro neto, pra neta. Porque, cara, você reconhece toda a batalha que o seu genitor, né, o seu avô, sua avó, fizeram para que você pudesse estar onde você tá. E aí, poder fazer isso e poder mostrar não tem preço, porque... Você tá ficando emocionado. Ah, levemente. Você está lembrando do seu avô. É, porque, assim, quem não sabe, eu perdi meu avô quando eu... É foda isso. Ai, deixa eu perdi meu avô com 12 anos. E aí eu tive meu avô paterno, e aí eu tive minha avó, que foi comigo até eu concluir a faculdade. E hoje em dia eu tenho uns arrependimentos. E hoje em dia eu ainda tenho uns arrependimentos bobos, assim, que é... Eu era novo, eu era meio babaca. Ainda sou. Mas, por exemplo, outro dia eu tava na Feira da Glória e aí eu tava pensando que, porra, seria muito foda se eu pudesse ter tido a oportunidade de ir com ela lá. Só pra, tipo... Com a sua avó, né? Dar um passeio. Por exemplo, o meu avô, eu gostava muito do meu avô. Sei que ele tem os problemas dele e se ele vivesse mais tempo, talvez a imagem que eu tenho dele seria arranhada. Mas mesmo assim, tipo, é uma pessoa que eu sei que mesmo com os defeitos batalhou por muita coisa. A mesma coisa, tipo, meu pai. A gente tem os nossos desentendimentos de vez em quando, mas no final das contas, eu entendo todo o sacrifício que ele fez para que eu chegasse aonde eu cheguei. E aí é aquilo, tem certas coisas que eu quero que ele esteja vivo para ele poder vivenciar. A maioria das pessoas sabem que eu não ligo muito para futebol, mas eu sou botafoguense. E aí, quando o Botafogo ganhou a Libertadores, teve um momento em que eu chorei, o Matheus, inclusive, ficou me zoando, essas coisas todas. Mas eu tava chorando, e eu não tava chorando porque eu vi o Botafogo vencer o campeonato, né, da Libertadores. Também sou do tipo de pessoa que eu não acho que eu fui campeão da Libertadores. Quem ganhou a Libertadores foram os jogadores que atuaram pelo Botafogo naquela final. Ponto. Essa é a minha visão, eu sei que muita gente discorda. Mas eu tava emocionado porque, tipo, desde que eu me conheço por gente, meu pai é botafoguense. E o meu pai, tipo, ficou extremamente desgostoso de futebol por causa das coisas que aconteciam com o Botafogo. E na hora que eu me dei conta que o Botafogo venceu, tinha sido campeão brasileiro, quer dizer, tava pra ser campeão brasileiro e tinha sido campeão da Libertadores, eu fiquei pensando assim, cara, meu pai nunca chegou a cogitar essa possibilidade, tamanho o rumo que tava indo o time, saca? Então é ver que ele teve a oportunidade de ver uma coisa que é muito importante pra ele. Não é que seja extremamente importante, mas que é uma coisa que traz uma certa satisfação. Tipo, meu pai hoje me manda mensagem do Botafogo, essas coisas todas, todo animado. E isso é uma coisa legal, porque, tipo, eu sei que ele tá curtindo isso. E era uma coisa que ele tava deixando de lado, assim, tava desgostoso, saca? Mas eu acabei fazendo um monólogo agora. Ele tem talento pra isso. Mas é interessante porque você falou de algo que faz parte de envelhecer, que é a gente vê as pessoas que a gente conhece envelhecendo, né? Sim. Nossos pais. Então, quando a gente envelhece, a gente também vê o outro envelhecer.
né? Aquela pessoa que fez parte da nossa vida desde... E eu acho que essa é uma etapa do envelhecimento que talvez seja até mais difícil do que o próprio envelhecimento, né? Não sei se muitas pessoas estão preparadas para essa etapa que é não só você envelhecer, mas as pessoas que você conhece, seus pais, né, também envelhecerem. Você fazer a sua jornada também é você ver a jornada do outro, né? Ok, eu fiz um monólogo e vou... Mas então, sim, eu acho que é extremamente importante você aceitar o envelhecimento. Não tô aqui dizendo que você não pode fazer coisas para retardar isso. Inclusive, fazer atividade física é uma maneira de você retardar isso. Ir ao médico é uma maneira de você retardar isso. Mas é a questão que tem umas pessoas que, assim... Tipo, nossa, porque eu tenho... A pessoa tem 40 anos. Não, porque eu tenho 30. Tipo... Mente a idade. Mente a idade porque ela tá querendo se enganar, porque ela não aceita que o tempo tá passando. E tipo, gente... Você tá envelhecendo e todas as outras pessoas que você conhece estão envelhecendo. E se tem uma coisa que vem de bom com o envelhecimento, é o foda-se os outros, porque ninguém paga os meus boletos. Uhum. E no meu caso, eu desde bem nova, eu acompanho, né, o envelhecimento de pessoas da minha família. Então, isso acabou... sendo, de certa forma, um aprendizado, porque, assim, envelhecer é muito difícil, né? Acompanhar pessoas envelhecendo é difícil, mas acompanhando essas pessoas você percebe o quão difícil é para algumas pessoas encarar o final da vida chegando, né? Conheci pessoas que, assim... quando eram jovens, eram verdadeiras fortalezas. E aí, à medida que a velhice foi chegando, a pessoa foi sentindo medo, que é uma coisa natural, né? Eu acho que todo mundo tem, em certa medida, medo de envelhecer, né? Eu tô gostando muito de envelhecer. Pelo menos até o momento, quarentei, né, recentemente. Eu tô achando interessante, porque muitas das dúvidas que eu tinha, muitas das... inseguranças que eu tinha. Quanto mais você envelhece, mais você percebe que as pessoas não estão nem aí pra você, ninguém se importa. A vida é sua pra viver. E aí você se liberta de uma série de amarras, né? E isso é uma parte boa de envelhecer. Eu vou falar uma frase aqui que podia acabar com um episódio. A vida é uma grande pista de dança, aonde ninguém tá se importando da maneira como você tá dançando. Só dança. Uai, que analogia boa. De onde você tirou isso? É verdade, isso da vida, porque, tipo... Da sua cabeça mesmo? Ó, que chique. Caralho, achou? Ele não é inteligente suficiente pra pensar... Ele não é inteligente suficiente pra pensar uma coisa dessa. Foi isso que ela pensou. Não, porque você falou de um jeito como se fosse uma citação. Não. Interessante. Não, mas é isso mesmo, assim... ninguém quer saber roupa que você usa, se você é gordo, se você é magro, sabe? A gente aumenta muito essas coisas dentro da nossa cabeça. Claro que, né, tem pessoas gordofóbicas por aí, então essas pessoas que morram todas... Tá certa a indignação. No geral, tá todo mundo muito preocupado em viver a própria vida. Assim, se você toma conta da vida dos outros, vai arrumar o que fazer, né? Vai fazer um curso, vai encher o seu tempo e para de encher o saco dos outros. Gente feliz não enche o saco de ninguém. Era isso, né, que eu ia falar. Se você está tomando conta da vida dos outros, é porque você está infeliz. Porque gente feliz não presta atenção na vida alheia. Então assim, e a vida é sua. Tem uma citação que a Glória Maria fez num Roda Viva que ela tava, que ela fala assim, quando me colocarem no caixão, sou eu que tô indo, ninguém tá indo no meu lugar, né? Então, eu acho isso muito legal. E quando você falou lá atrás de viver bem, viver com qualidade, eu penso muito dessa questão da qualidade, até mais do que da quantidade, assim. Sim. Eu tive o privilégio de acompanhar pessoas que envelheceram bem, assim. A minha tia-avó, ela só começou a ficar dependente por volta dos 85 anos, e foi uma infelicidade, porque ela estava dentro da casa dela,
E aí ela escorregou e ela caiu, e aí ela quebrou a bacia. Até os 85 anos ela era totalmente independente. E eu percebi que depois que isso aconteceu com ela ficou totalmente assim, desestimulada, sabe? Eu sempre brinco assim, se o médico tá te passando fisioterapia, se o médico tá te passando remédio, é porque o médico acredita que você pode, né, melhorar. Então, faça fisioterapia, toma os remédios, sabe? Porque você vê uma pessoa numa situação que até então era super independente, vivia sozinha, cuidava da casa dela direitinho. E aí ela quebra a bacia e o médico não passa nenhuma fisioterapia, sabe? Tipo, a pessoa nunca mais sair da cama. É uma coisa triste, né? No caso, eu sempre fui muito próxima da minha tia-avó, porque eu não tive avó. A minha avó morreu, eu tinha 5 anos. Eu não conheci os meus avós paternos. Praticamente quem tomou conta de mim e quem me criou foi a minha tia-avó. Então, ela sempre foi uma mulher muito forte, muito independente. Minha família, por parte de mãe, só mulheres muito fortes e independentes, que sempre, mesmo, eu tive 2 tias solteiras, elas trabalhavam fora, faziam salgados para fora, ganhavam dinheiro, nunca tiveram medo de trabalhar, né? E aí você vê uma pessoa assim, já no fim da vida, ter que depender dos outros, né? Assim, passar por situações difíceis é muito frustrante. Isso é uma coisa que eu não queria pra mim, né? Por isso até que eu estabeleci uma idade assim, 80, no máximo uns 85, porque eu realmente penso mais na qualidade do que na quantidade. Sim, e isso também significa que você tem que se planejar e pensar, inclusive, em ambientes aonde você vai viver. Porque, por exemplo, uma coisa que a gente conversou com algumas pessoas que estavam procurando casas, né? Que estão procurando casas. E aí as pessoas comentam muito que, principalmente em locais onde você tem idosos, os boxes são removidos por questões de locomoção. Então eu acho que é extremamente importante você pensar, por exemplo, se você puder fazer a sua casa, né, ou se você puder fazer uma reforma, se você for fazer uma reforma no seu banheiro, pensa esse box, porque será que esse box passa uma cadeira de rodas? Muito importante. Será que esse box comporta uma pessoa mais alguém dando banho, né, nessa pessoa? Porque, querendo ou não, isso também tá ligado a uma certa autonomia. Aí você fala assim, mas a pessoa tá tomando banho. Mas o fato da pessoa poder ter vamos dizer, uma dignidade, né? E tomar banho sozinho. Tomar banho sozinho, ou até um enfermeiro dar banho no chuveiro, ao né? invés de ser banho de leito, É um pouco de dignidade, é um pouco de, tipo, você envelhecer com uma certa qualidade, assim. Então isso é uma coisa que você precisa pensar na hora que você estiver vendo isso. Mas não só isso, é questão de você ir a médico, assim, a gente que é homem, né, tô falando eu e todas as outras pessoas do sexo masculino que se identifiquem como homens, precisa ir no médico para poder fazer exame de rotina. Depois de uma certa idade eu passei a fazer isso, aí eu faço o check-up, tá tudo ok, beleza. Não, você tem que tomar. A última vez que eu fui, eu levei o puxão de orelha do meu cardiologista, falou, só dá uma diminuída na gordura que tá foda aí pra você, mas o restante tá tudo ok. E é isso. De repente você tem que passar a fazer uma determinada dieta, e isso não significa que é ruim. Ontem mesmo a gente estava conversando sobre o quanto a gente acaba querendo diminuir, ou as pessoas inconscientemente acabam diminuindo a quantidade de álcool que ingerem por conta da velhice, porque também o nosso corpo não é super-herói, então ele metaboliza cada vez menos álcool, essas coisas todas assim. Mas pra gente fechar aqui, o que você espera na hora de ir, assim, na hora final? Eu recentemente tenho ouvido muito Luz Acesa, e às vezes tem uns fantasmas que me deixam um pouco angustiada, são aquelas pessoas que não querem ir embora, né? E isso me fez muito refletir sobre a minha hora de ir embora, né? Que eu quero ser essa pessoa. Eu não acredito, assim, especificamente em nada, assim, né? Eu não tenho uma crença, assim, fechada. Eu acredito no universo, nas energias e tal. Algumas histórias me deixam um pouco assim, tipo, nossa senhora, né? Será que é assim mesmo, né? Que vai acontecer?
E aí, uma coisa que eu sempre penso é, eu espero que na minha hora, a hora que for, eu aceite e eu vá embora, né? Eu ouvi caso de gente falando, não, porque às vezes o médico morre e ele continua indo pro hospital trabalhar. Deus me livre morrer e continuar indo trabalhar, sabe? Na minha concepção, essa é a pior morte. Sabe? Eu quero sumir, sabe? Eu quero, sei lá, virar pó. Eu quero não ficar presa a paredes, né? Que eu acho que deve ser, inclusive, angustiante, né? Tipo, na hora chegar, eu quero aceitar e falar, é isso aí, vivi a minha vida, vivi bem e quero ir tranquila. Esse é o meu maior desejo hoje, assim, né? Que quando a minha hora chegar, eu possa ir em paz. Eu quero 2 coisas quando chegar a minha hora. Um é que na lápide esteja assim, aposentou para o eterno sempre. Puta que... E a outra é que as pessoas bebam o meu corpo. Sério, assim, eu gosto muito da ideia de saber que o fato de eu ter morrido fez com que as pessoas se reunissem e as pessoas reunidas festejaram, assim... A sua vida. A minha vida. Eu vou falar festejar a minha morte, mas, tipo, a pessoa entende. Não é necessariamente, nossa, ficou feliz porque eu morri. Ok, tem gente que vai ficar feliz, pode ser. Não sei se eu tenho inimigos desse nível. Mas, enfim. Mas, tipo, a pessoa festejar porque, assim, todo enterro que eu fui, sempre tem um momento tenso, que as pessoas estão ali passando pelo luto. E depois... você entra num momento de alegria, de lembrar a história, de contar piada. Inclusive, eu sou uma das pessoas que quando passa pelo processo de luto, conta piada, conta caso, coisas engraçadas. Conta caso da pessoa, né? Exato. E aí, nesse momento, eu acho que é, tipo, super válido você, tipo, festejar a memória da pessoa, saca? Porque tem isso. Eu gosto muito da cultura mexicana, que fala que enquanto uma pessoa ela é lembrada, ela tá viva. Porque, tipo, ela tá na sua memória, então ela se perpetua. O espírito dela ainda vive. Pode não viver ali, mas vive em nossos corações. Isso aí a gente tirou do filme, né? Do Coco, A Vida é uma Festa. Também, mas basicamente é assim que funciona a cultura mexicana. Essa ideia de você honrar os seus ancestrais, né? Sim. E ser honrado também quando chegar a sua hora é muito legal. Acho que a gente pode ir, né? Sim. Leo Mogli Edições.